Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Vão entrando. Boa noite. Vão chegando, todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar dos 5 vilões da prosperidade. Aproveita, já pega essa setinha aqui embaixo, o aviãozinho, já envia para as melhores amigas, aquelas amigas que gostam de conteúdo de autoconhecimento, que querem também destravar, prosperar. No final da live você vai entender que as amigas têm que prosperar junto, senão vocês vão perder as amigas. Então manda aí o aviãozinho, compartilha para que mais pessoas possam receber essa informação também. 5 vilões da prosperidade. A gente vai entender alguns dos bloqueadores da nossa prosperidade. Aproveitando, quem não entrou ainda no desafio, eu deixei o link lá nos stories. O nosso grupo é gratuito, o grupo do WhatsApp vai começar segunda-feira, então eu vou estar encaminhando os áudios de manhã cedinho para que você possa receber as informações. E aí vou colocar pequenos desafios lá para vocês trazerem para a vida de vocês, porque a vida é movimento. Então toda vez que a gente começa a se movimentar, que a gente adquire novos hábitos, a gente vai indo para o fluxo da vida, a gente vai prosperando. Meninas, só me dá um ok se o som tá legal, tá dando de ouvir bem, tá tudo certinho. Só coloca um joinha pra gente começar, ok? Certo. Então, eu fiz esse desafio, né? Destrave a sua vida. O ano passado, comecinho de 2022, eu fiz um desafio muito parecido com esse. Na época era co-criando o melhor ano da sua vida. Na época, quando eu senti para fazer esse desafio, eu me questionei, né? Assim, cocriação, esse assunto, né, que a gente cocria a nossa realidade, assuntos de prosperidade é um assunto que eu gosto muito. E aí na época eu pensei, bom, mas esse é um assunto que eu gosto, talvez seria melhor eu trazer um outro tema mais relacionado aos meus atendimentos, né, ao autoconhecimento. Mas aquilo tava fluindo dentro de mim. Eu tava recebendo alguns downloads, porque em seguida eu ia fazer um trabalho de cura em grupo e foi vindo que era para mim fazer. E meio na resistência, assim, tá, então vamos fazer. Se o conteúdo tá vindo é esse, bora lá fazer. E depois, conforme eu fui encaminhando, né, os áudios, ligando aqui com as questões do meu atendimento, com as terapias, eu fui vendo assim, nossa, mas a cocriação, a prosperidade, ela tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com o autoconhecimento. E durante o decorrer dessa live, vocês vão entender também. Prosperidade, ela é algo espiritual. Então, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa destravar algumas coisas para a gente ir prosperando em todas as áreas da nossa vida. E hoje, se a gente for pegar, essa é uma dor da maioria das pessoas. Ou as pessoas estão em dívidas, ou elas se sentem travadas, tem alguma área da vida que está bloqueada e ela não consegue ir adiante. Então, é uma dor da maioria das pessoas. E aí, o que acontece? A gente pensa, né? Eu quero ficar rica, eu quero prosperar, eu tenho lá aquele carro que eu desejo alcançar, eu tenho aquela viagem, eu quero muito ganhar dinheiro para poder fazer aquela viagem, eu quero ganhar na loteria. Então a nossa mente, ela pensa muitas coisas. Só que a nossa mente, ela comanda apenas 5% da nossa vida. E aí é que entra o nosso primeiro vilão. Quem puder, anota aí, ó. Quanto mais vocês anotarem, que vocês escreverem, vocês vão fixar os nossos 5 vilões. O nosso inconsciente. Então pega essa chave. Toda vez que também vocês for entendendo o conteúdo, que for virando uma chave aí para vocês, manda uma chavezinha aqui para mim entender que vocês estão ok, estão entendendo. Qualquer coisa vocês também podem ir perguntando, tá? Se eu não passar despercebido, então o nosso inconsciente. Porque 95% é o nosso inconsciente. Então eu tenho lá a minha mente
eu quero ficar rica, eu quero ficar próspera, eu quero ganhar lá na loteria. Só que a gente tem um programa lá no nosso inconsciente que está rodando cheio de vírus, de coisas que a gente escutou lá na nossa infância, relacionado com dinheiro, com prosperidade. Então, rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore. Quem lembrar de mais algum ditado popular, escreve aqui para mim, vai ajudando. Então, vai rodando esse programa na nossa mente. E aí, então, a nossa mente quer algo, mas o nosso inconsciente, ele não tá coerente com aquilo que a nossa mente consciente tá. E aí que começa o grande problema, porque eu tô cheio de vírus. Então, talvez lá na minha infância, eu vi os meus pais se brigando por questões de dinheiro, ou eu vi familiares brigando por herança. Então, o que eu fico na minha mente? Ai, dinheiro traz brigas, traz desentendimento. Se eu ficar rico, eu vou atrair pessoas interesseiras. Então tem algo lá no teu inconsciente que precisa ser limpo para entrar na coerência daquilo que tu deseja. Senão tu não consegue cocriar a vida dos teus sonhos. Então lá de 0 a 7 anos, todo o programa, todas as informações que a gente recebeu é o que vai reverberar na nossa vida hoje. Então, é como se fosse um determinador, se eu vou ter o fracasso ou se eu vou ter o sucesso. A parte boa é que isso pode ser modificado. Então, aqui que entra o autoconhecimento. Quando eu acesso uma informação, quando eu tomo consciência desse programa, desse vírus que está rodando, eu posso reprogramar, eu posso mudar a minha mentalidade, começar a largar esses padrões, essas crenças que estão me limitando para mim acessar uma nova mentalidade, uma mentalidade de prosperidade. Vou dar um outro exemplo aqui. Deixa eu trazer os bonequinhos aqui para vocês entenderem. Uma vez eu estava atendendo uma cliente e ela trouxe essa questão da prosperidade. Ela disse: nossa, eu quero super prosperar, desde novinha eu sempre tive esse desejo, eu sempre me via que eu ia prosperar, mas eu não sei, fica travada a minha vida. Na época, eu fazia a constelação na água. E aí eu botei a representante dela no campo. Acho que aqui vocês conseguem ver legal, né? Coloquei a representante dela no campo e coloquei o dinheiro. E foi fluindo ali a constelação. Depois eu perguntei algo para ela e aí ela trouxe uma informação bem importante. Ela tinha feito um aborto. Quando eu coloquei a representante do bebezinho, o bebezinho logo veio aqui pertinho e colou com o dinheiro. E aí eu trouxe para ela, trazendo um pouquinho dentro dos ensinamentos sistêmicos, existe a lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Então, se tem alguém excluído do meu sistema, eu preciso incluir no meu coração. Então, eu tenho que olhar a esse acontecimento que aconteceu aqui na minha vida, incluir esse bebê. Porque a pessoa, ela o quê? Deixa esse assunto velado, eu não falo, eu não converso com ninguém, só porque eu tô cheia de quê? Culpa. Enquanto eu não fizer essa inclusão, a prosperidade não vai chegar na minha vida. Então eu preciso ressignificar a minha história, porque essa pessoa, ela pode comprar um livro de como prosperar, ela pode fazer curso, ela pode se aperfeiçoar dentro da área dela, mas se o campo dela tá vibrando culpa, o campo dela tá na contração e ela não vai conseguir cocriar e ela vai ficar travada enquanto ela não ressignificar essa história. Eu vou trazer uma imagem para vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui é a escala das emoções. Vocês estão visualizando aí a imagem? É a escala das emoções. Então, observa, gente, onde é que está o sentimento de culpa? É lá o segundo. Eu só consigo cocriar a vida que eu desejo em vibrações mais altas. No amor, lá na aceitação, na alegria, na paz. E olha onde é que a minha cliente ela estava vibrando. Lá na culpa, lá embaixo, numa frequência bem baixinha de 30 Hz. Nesse lugar não tem como cocriar.
Esse assunto eu vou aprofundar. Quem entrar lá na mentoria Pronta para Voar, a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre cocriação, sobre dinheiro, sobre prosperidade. Aqui eu vou trazer de uma forma bem rapidinha para vocês poderem começar a acessar esses novos conteúdos. Então deixa eu só voltar aqui, parar de compartilhar. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento. A gente precisa ressignificar. A gente precisa fechar as portas do passado, senão eu fico ainda olhando para trás, eu fico preso, eu fico nessa energia de contração. Muitas pessoas, elas têm esse sentimento, acontece uma coisa errada, se sente culpada, isso aqui é culpa minha, por causa de talvez alguma vivência lá no passado, e aí de novo, o que aconteceu lá de 0 a 7 anos, o que está impactando o meu campo, que eu preciso limpar. Então, quanto mais eu limpo o meu campo, as minhas vivências de dor e sofrimento, eu consigo elevar a minha frequência. E aí sim eu consigo cocriar. Então, a nossa primeira chave, revisando, é o nosso inconsciente, que é o nosso maior limitador. Então, ou eu tenho crenças limitantes a respeito da prosperidade, do dinheiro, ou eu tenho coisas no meu campo de feridas emocionais que eu preciso limpar. Pega agora a segunda chave, lealdade familiar. Então, de novo, eu vou trazer aqui um pouquinho do pensamento sistêmico. Deixa eu trazer aqui os bonequinhos de novo. Aqui, uma vez eu atendi uma cliente que ela veio também. Grace, quero olhar para a prosperidade, tá? A minha vida tá travada, eu quero ver o que tem aí. E aí a gente foi. Aí eu fui questionando ela. Num primeiro lugar já tinha uma não aceitação de algo que aconteceu no passado. Então, se eu também tô vibrando numa não aceitação, a vida ela trava. Eu preciso olhar para o meu passado e concluir. Foi como foi, agora eu olho para frente. E aqui tinha uma questão, porque alguns anos atrás, eu não lembro exatamente a história, mas era algo que ela tinha uma sociedade com o pai, enfim, o pai trabalhava lá junto, na empresa dela, e aconteceu lá uma tragédia, o pai dela se machucou, e enfim. E ela sentia também muita culpa daquilo que tinha ocorrido, e aí eu fui trazendo para ela, né? Pois é, agora tu vê lá o teu pai numa limitação de que ele não pode prosperar, e a gente tem, mais uma vez, a lei do pertencimento. A gente quer pertencer. Isso é algo quase que de sobrevivência. A gente quer pertencer a um grupo de amigos, a gente quer pertencer ao nosso sistema familiar. Então, eu tenho a tendência de querer ficar muito parecido com o meu sistema, com os meus pais. Quando eu fico diferente, eu sinto que eu tô me afastando. Então, como que eu vou ser próspera, fluir na vida, ter acesso a viagens, a boas experiências, se eu vejo lá atrás que o meu pai não pôde ter e ainda junto tinha um sentimento de culpa? Ou uma outra cliente, Grace, eu quero empreender. Só porque eu vi o meu pai indo à falência, o meu parceiro também tem uma história de falência, então o que fica? Para ela já era consciente isso do inconsciente dela, né? Eu vi o modelo do meu pai, eu vi o modelo do meu parceiro, nenhum deu certo. Então é o modelo que eu tenho. Então, e muitas vezes, outra coisa que acontece é repetição de padrão. Então, lá no sistema familiar, então dessa minha cliente que o pai fracassou na empresa, pode ser que o avô dele também fracassou, outras pessoas fracassaram e como eu sou regido por essa lei que eu quero pertencer, eu às vezes sou leal às dores dos que vieram antes. Então, eu me saboto na vida. Então, quando eu tô lá, que às vezes eu tô prosperando um pouquinho, eu tô indo, as coisas estão acontecendo, mas eu me sinto estranho, começa a ficar esquisito. Eu tô ficando muito diferente dos meus pais. Eu sinto culpa porque eu tô podendo fazer coisas que meus pais não puderam fazer. E aí é importante a gente vir tomando essa consciência. Então, a gente trabalha aqui, né, nos atendimentos, trazendo esse ensinamento sistêmico,
Eu entendo que a história dos meus pais é a história dos meus pais e eu não preciso repetir. Eu sou a representante do sistema familiar, sou eu que vou quebrar esse padrão. Porque é uma ilusão que a gente tem, né? Se o meu pai tem uma tristeza, teve a escassez, se eu tô aqui na pobreza, tô na escassez, a gente se agarra aqui todo mundo junto, a gente tá igual, a gente tá aqui, pertinho. E aí eu tenho essa falsa ilusão que se eu ficar diferente, eu vou me afastar. Mas é ao contrário. Em honra àquilo que os meus pais, os meus ancestrais não puderam ter, eu vou fazer diferente, eu vou prosperar. Porque quando eu prospero, eu vou alegrar todos aqueles que vieram antes e não puderam prosperar. Quando eu prospero, eu estou abrindo caminho para os meus filhos, para os que virão, porque eles já vão ver um padrão de que alguém já conseguiu. Então, quem, por exemplo, é a primeira pessoa do seu sistema, né? E aqui, mulheres, talvez a tua mãe foi só dona de casa e tu não teve esse modelo, né? De alguém que foi, empreendeu ou trabalhou. A primeira pessoa que faz esse movimento, para ela, às vezes, vai ser o mais difícil, mas depois para as que virão vai ficar mais fácil, porque o filho dessa mulher vai observar, não, a mãe fazia, então para ele já vai ser algo natural, já vai ser algo espontâneo. Então aqui, essa lealdade familiar que a gente tem, muitas vezes trava a nossa prosperidade. Então bora lá, a primeira chave foi inconsciente e a segunda chave é a lealdade familiar. O nosso senso de pertencer é onde a gente se sabota para ir para a vida. Terceira chave. Quem suspeita o que é a nossa terceira chave, o terceiro vilão aí que sabota a nossa prosperidade? E esse aqui para mim é um dos mais importantes. Falta de merecimento. Então eu estava trazendo, né, que o ano passado eu fiz o grupo da cocriação e foi vindo tudo muito intuitivo para mim. E depois, quando eu fiz o trabalho de grupo, seriam 3 encontros e um veio para mim, merecimento. E aquilo para mim me pegou em cheio, porque talvez o merecimento é algo que a gente não para pensar, né? Como que tá o grau do meu merecimento? Teve uma vez uma cliente aqui, né? Ela também, ela é uma querida e ela tinha muito desejo de prosperar. Ela comprava livro, curso, eu quero prosperar. Ela tinha dívidas e queria prosperar. E eu fui questionando a história dela, algumas coisas, e eu perguntei, tá, me conta, como é que tu sente a questão do merecimento? E aí ela pra mim, nossa, mas eu super acho que eu mereço a prosperidade, eu mereço o melhor, porque eu sei que eu sou uma boa pessoa. Deus tá, né? Se tu tá dizendo, tudo bem. Depois, num outro dia na sessão, ela chegou muito triste aqui, contando que ela tinha comprado um presente bem caro pro parceiro dela e uns presentes para as filhas dela, e nisso tinha dado algum conflito com o parceiro dela e envolvia esse presente. Eu disse, olha, tu comprou alguma coisa para ti? E ela ficou pensando e na hora já caiu a ficha para ela. Ela comprou um presente bem bom, mesmo não tendo condições. Ela estava em dívida, comprou um presente bem bom para o parceiro dela, para as filhas dela, e não comprou nada para ela. E ela ainda riu comigo, Grace, estou precisando até de calcinha para mim, e eu não comprei. Então, é outra coisa que a gente se ilude. Às vezes a nossa mente nos diz, não, eu acho que eu mereço. Mas lá no nosso profundo, a gente tem travas. Quem aí não percebeu que talvez tem algo caro, se é pro teu filho, tu vai lá e compra. E muitas vezes, se é pra ti, tu não compra. Pega outra coisa aqui, que você vai ter que começar a mudar isso aqui também. Quando alguém vem e te elogia, fulana, que blusa mais linda. Seja sincera aqui comigo, o que você responde quando alguém diz que linda tua blusa, que lindo que tá o teu cabelo hoje? Eu tenho certeza que a maioria diz o quê? Ai, a minha blusinha, ai, tão velhinha, já é do ano passado, meu cabelo, ai, não, tô precisando cortar. É assim ou não é, gente? Responde aí, bota um joinha quem fala isso, porque a gente tem vergonha,
né? De dizer, não, linda minha blusa, né? Eu comprei porque eu gostei. Outra coisa, quando alguém vem e te oferece um cafezinho, por exemplo, eu vou pagar o teu café hoje, como é que tu sente quando alguém vai te dar algo? Tu te sente bem ou tu se sente um pouco desconfortável? Pensa aí. Alguém vem e te oferece uma ajuda. Ai, a bolsa tá pesada, eu vou te dar uma ajuda. E aí tu vai dizer o quê? Não precisa, pode deixar que eu me viro. E aí o que a gente está emanando para o campo? Eu tô fechado para receber. Então a gente tem que vir para esse movimento de se abrir para receber para pequenas coisas. Se abrir para receber um elogio, uma ajuda, se alguém quiser te pagar algo. Só que às vezes é pesado pra gente, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que retribuir. Então a pessoa pagou o cafezinho e aí eu vou ficar com aquela coisa pesada na minha mente. Aí eu vou ter que retribuir e depois ter que pagar esse café. Então eu já nem pego esse café para não ficar esse peso na minha cabeça. Não é assim? Só que a partir de hoje comece a te treinar para receber. A gente também tem o nosso campo fechado pelas nossas vivências. Então tudo aquilo que eu sofri, que foi doloroso na minha vida, eu acabo me fechando. É uma atitude protetiva. Eu me fecho para não sofrer novamente. Só que quando eu me fecho para não sofrer novamente, eu me fecho para todas as experiências que a vida tem para me dar. Então, por isso, de novo, eu preciso olhar para minhas feridas, eu preciso ressignificar a minha história para mim começar a abrir o meu campo. Então, quem for entrar, né, depois eu vou fazer o convite para entrar lá no grupo da mentoria, a gente vai trabalhar destravando tudo isso. O que eu tenho questão lá com meu pai, com a minha mãe, o que a minha criança tá ferida, o que eu escutei lá na minha infância, tu não é boa, tu não é capaz, tu não faz nada direito. Quais são esses vírus que estão te limitando para ir por mais? Quais são as dores que deixou o teu campo fechado e tu não te abre para receber? Então, entende como o autoconhecimento ele está totalmente relacionado com a nossa prosperidade. Quanto mais eu limpo, mais eu vou evoluindo, mais eu vou crescendo em todas as áreas da minha vida. Agora vamos para a quarta chave, vitimismo. Vitimismo. Vítimas não prosperam. Então, você pode ter passado por algo muito desafiador na tua vida. Naquele momento, tu foi uma vítima daquilo que te aconteceu. Porém, você não pode ficar no vitimismo. Porque o vitimismo é quem? É a nossa criança ferida, que ela olha e aponta para o outro. Ó, eu não tô dando certo aqui porque o meu pai e a minha mãe não me deu oportunidade, porque me trataram assim, porque quando eu queria ir fazer tal coisa eu tinha filho e eu não fiz. E eu fico lá, bracinho cruzado no vitimismo, porque é mais fácil apontar o dedo para o outro. Então a gente precisa o quê? Curar a nossa criança interna para a gente vir para a nossa autorresponsabilidade. O vitimismo é também, lá daquele gráfico que eu mostrei, uma das mais baixas frequências. E aí não tem como cocriar, não tem como prosperar se eu estou no vitimismo. Eu preciso vir para a minha adulta. Eu entender que eu crio a minha realidade. Por que eu estou atraindo certas situações na minha vida? Talvez eu não estou me posicionando, tem algo aqui para mim aprender, mas eu não sou vítima de nada. Talvez em algum momento eu sofri um abuso, eu perdi os meus pais muito cedo. Naquele momento eu fui uma vítima daquela circunstância. Mas eu olho, eu aprendo, eu me curo. E aqui é outra questão, a gente precisa curar, não é só botar embaixo do tapete. Então, por exemplo, sofri um abuso, o abuso é outra questão que trava a prosperidade. Eu preciso olhar.
Eu preciso, inclusive, dar um bom lugar no meu coração a esse abusador. Eu sei que falando assim é difícil, mas dentro do pensamento do ensinamento sistêmico a gente traz a inclusão de todos. Eu preciso liberar, porque enquanto eu quero botar embaixo do tapete, a ferida ela fica ali, latejando. Só quando eu olho, eu choro o que eu preciso chorar, eu ressignifico a minha história, eu tô livre. E aí eu posso ir para o mais. Porque quem sofreu um abuso também, o que acontece? Internamente, por mais que eu não queira, eu tenho um senso que eu sou uma má pessoa, porque que eu permiti de alguma maneira, né? Porque lá na infância é uma inocência, uma ingenuidade. Então a criança ela se sente culpada. Então eu preciso ressignificar a minha história. Naquele momento eu fui a vítima, mas eu não preciso ficar no vitimismo. As pessoas mais prósperas são pessoas que vieram de condições ruins, pessoas que talvez tiveram que em algum momento deixar de comer para comprar um livro, mas elas estavam obcecadas. Eu vou prosperar, eu vou sair da dívida. E prospera. Então não tem desculpa para você ficar no vitimismo. A gente precisa vir para nossa autorresponsabilidade. Eu tô travada aqui, não tô conseguindo. O que eu posso fazer? O que eu tenho que ressignificar? O que eu tenho que porta que eu tenho que fechar aqui no meu passado para mim poder olhar para frente? Porque enquanto a nossa criança, ela quer ficar aqui de costas, olhando para pai e mãe, querendo fazer cobrança, o que vocês me deram foi pouco, ou tenho feridas de abandono, de rejeição. E aí, quando eu vou aqui para a vida, eu começo um primeiro movimento. Eu quero prosperar, eu tenho um projeto para começar. E aí as pessoas não me apoiam. E eu acho que as pessoas precisam me apoiar. As pessoas não precisam te apoiar. Tu que tem que te apoiar. Aí, se tu entra nessa ferida, né, que tu já tem lá do abandono, da rejeição, quem é que grita? A tua criança. Ela governa a tua vida. Aí ela vai dizer assim, então não quero mais. Ninguém me apoia, ninguém me valoriza. Autorresponsabilidade no processo. Eu acolho a minha criança, eu olho, o que eu preciso ressignificar? O que os meus pais não me deram, que eu achei que foi pouco e agora eu vou me dar? E eu venço os meus medos, eu vou criando. Quando a gente acolhe a nossa criança interna, lá dentro da mentoria a gente vai fazer muito esse processo de olhar para a nossa criança, acolher a nossa criança para a adulta vir. Aí ela toma as rédeas. Quando a adulta toma as rédeas, você vai confiante, você vai segura. Porque tu sabe, se tu não agradar, se tu não tiver apoio, tu tem a ti mesma. E é isso que importa. Eu sempre digo, né? Nessa vida a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. O processo é individual. O que eu posso fazer por mim para me fortalecer? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É que para mim essas coisas são bem naturais, né? Do pensamento sistêmico, tá fazendo sentido para vocês aí? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Não sei se passou alguma coisa aí que eu tava aqui falando, acabei não olhando os comentários. Tá fazendo sentido? Estão escutando? E agora a gente vai pro quinto vilão. O nosso quinto vilão é ambiência. Então você é a média das 5 pessoas que você convive. Por isso que lá no comecinho da live eu disse, manda o aviãozinho para as amigas para elas destravarem também, porque senão vai perder as amigas. Então quando a gente tá num ambiente e a gente tem lá amigas que estão acomodadas ou que estão lá no vitimismo, o meu tipo de amizade é esse. Eu vou me limitar a isso aqui, porque é essa frequência aqui que eu tô conectada e eu vou ser a média dessas 5 pessoas. Então, se eu quero avançar, eu tenho que conectar com quem tá aqui em cima, receber novas frequências, novos ambientes. E talvez alguém vai dizer, mas agora eu só tenho essas amigas, onde é que eu vou achar outra? Gente, não precisa ser só presencial.
Aqui online a gente tem muita oportunidade, vai te conectando com pessoas que querem ir para o mais, com pessoas que querem destravar, que tem uma nova mentalidade, que tu vai acessando novas informações. Então, por que eu quis criar o grupo de mentoria? Porque quando a gente reúne um grupo, a gente vai ganhar força. E aí no grupo, cada um a gente vai ter lá o grupo do Whats, e aí quando vem uma pessoa e traz o depoimento dela, Grace, ó, a gente fez isso aqui, esse trabalho, agora eu tô conseguindo me posicionar, eu consegui dizer um não lá em casa, eu consegui fazer isso. A outra pessoa olha, nossa, mas se a fulana conseguiu, eu também consigo, eu também posso. Olha, uma sessão só, um conhecimento só, ela conseguiu, então eu vou me movimentar. Agora, se eu tô conectada só com pessoas que estão aqui acomodadas, eu acabo me acomodando também. Então é importante você ter essa ambiência, onde as pessoas vão te levar para o mais. Então aqui fica o convite, tá? Quem tiver interesse de entrar na mentoria em grupo, me manda o direct que eu explico um pouquinho mais, tá? Semana que vem eu vou começar a abrir a seleção para as vagas, porque eu vou selecionar quem vai entrar. E por que eu vou selecionar? Pra gente manter essa frequência. Eu não quero uma mulher lá que quer ficar no vitimismo, acomodada e só pagar a mentoria e não fazer nada. Eu quero quem vai participar das aulas, quem tá... Não, eu quero ficar pronta para voar, eu quero fazer o que precisa ser feito para destravar, me sentir segura, acolher aí a minha criança interna, fazer todos esses processos, porque eu tô cansada de ficar aqui paralisada, com medo, querendo agradar os outros, não conseguindo me posicionar e tô aí na roda do hamster, sempre as mesmas coisas acontecendo. E aí eu vou selecionar quem vai dizer assim, eu quero ir pro mais. E aí a gente forma um grupo com a frequência lá em cima. Lembra, você cria a sua realidade. Então o que tu tá co-criando aí na tua vida? Certo, meus amores? Nenhuma dúvida? Ou todas as dúvidas, não entenderam nada? Conta aí. Virou alguma chave, fez sentido, deu para entender? Elas estão tudo quietinha, me deixando falar aqui sozinha. Hã? Cadê a mulherada aí? Dá um joinha, deixa eu ver quem é que tá aí. Pra gente já ir finalizando a nossa live, se alguém tiver uma pergunta, aí eu respondo. Senão a gente já vai finalizando. Acho que eu passei aqui tudo mais ou menos que eu queria passar para vocês, certo, meus amores? Reforçando, tá? Quem ainda não tá lá no grupo do Whats, entra lá, já deixei o link lá nos stories, é gratuito, é para quem quiser participar, tá, gente? Ali já vai ser um aquecimento para quem quer entrar na mentoria, mas quem sentir que não vai dar o próximo passo, tá tudo bem, tá? Certo, Darge, Ivone... Espero vocês. Segunda-feira virou, né, Ivone? Virou as chavezinhas aí, né? Quando a gente acessa, gente, esses conhecimentos de a gente se colocar em ordem no sistema familiar, a gente vai ganhando leveza, a gente vai ganhando força na vida. Então, quando eu acessei esses conteúdos, claro, aqui eu trouxe só algumas questões, né? Tem outras questões que aí eu vou aprofundar lá na mentoria de como a gente ir para o nosso lugar de ordem. A minha vida foi transformada, gente, é sem mentira, da água pro vinho, porque tem coisas que a gente acha que a gente tá fazendo super certo, a gente tá achando que ela é a rainha da cocada preta, tá fazendo o melhor, porque a gente tá leal aos nossos pais, a gente tá achando que, eu tô fazendo tudo pelos meus pais, eu tô fazendo isso, eu tô salvando todo mundo, e aí quando a gente começa a estudar o ensinamento sistêmico, a gente entende que caraca, tô fazendo tudo errado, por isso que a vida tá toda travada, tô cansada, tô estressada. Gente, lá na mentoria outra coisa maravilhosa que a gente vai olhar, o feminino, gente, porque essa é uma dor da maioria das mulheres, a gente tá muito ferida, a gente tá no cansaço, na exaustão, e aí a gente sai do nosso lugar de ordem dentro do relacionamento, a gente tá lá na polaridade masculina, dando um monte de briga, a gente tá cheia de raiva, às vezes a gente quer esconder, às vezes a gente não consegue nem enxergar, sabe? Porque eu só consegui enxergar coisas depois que eu acessei informação. Enquanto tu não tem informação,
tu não acessa a tua sombra. E aí volta lá naquele vilão que eu trouxe, vitimismo. Então, às vezes a tua vida tá uma porcaria e tu tá julgando, culpando o outro, porque tu não enxerga a tua sombra. Enquanto tu não tem uma informação, tu não enxerga a tua sombra. Tem uma história das caravelas, né? Enquanto ninguém disse que lá no, né, dentro do oceano estava passando as caravelas, eles não conseguiam, não passava pela lente, eles não enxergaram. Aí só depois que alguém falou que tinha caravelas passando lá no oceano, eles começaram a enxergar. Então é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está cheio de sombra, o outro ele está sendo uma reação daquilo que eu tenho que olhar para mim, que eu tenho que curar em mim, mas se eu não acessar a informação, eu vou continuar com o dedinho apontando o outro. E aí quando a gente vai acessando esses conteúdos, eu olho, o que eu preciso limpar em mim, o que eu preciso curar. A vida, de novo, é movimento, e quando eu começo a fazer os movimentos, a vida vai fluindo, vai destravando e a gente vai caminhando para o mais. A gente vai evoluindo. E aí esse é o caminho da prosperidade. Quanto mais eu limpo, mais eu prospero. Certo, gente? Então, se ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar aqui. Beijo grande. Segunda-feira a gente se vê lá dentro do desafio. Eu mando o áudio. E, gente, vida é movimento. Eu vou dar coisinhas bem simplesinhas lá para vocês fazerem. Façam. Porque quando você entra na ação, você está no movimento e as coisas vão começar a destravar. Às vezes vai ter uma informação lá que é super simples, mas se tu tiver de coração aberto, aquilo vira uma chave. Talvez eu não vou falar nada de muito importante, mas quando tu tá na intenção de alcançar uma resposta, de uma frase tu vai entender algo, a outra pessoa vai entender algo e cada uma vai pegar a sua resposta. Certo? Beijo!